que a igreja é sim uma família. A partir então dessa apresentação geral, amanhã, se o Senhor der graça e vida, e amanhã pela manhã e à noite, eu continuarei aplicando esse tema geral. Então, eu vou fazer uma pregação temática. Então, pregação temática, normalmente, a gente pega textos de vários versículos das Escrituras. Eu fiz o seguinte, eu procurei dentro do Novo Testamento, onde aparece a palavra família. Okay? Então, dentre as ocorrências dessa palavra, eu percebi que 3 delas são aplicadas diretamente à igreja. E são essas 3 referências da igreja como família que eu vou apresentar para os irmãos agora à noite. Tá bem? Vamos começar pelo menos com a primeira das referências, que é o texto de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 10. Muito obrigado, pastor. Então, Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 10, é uma das ocorrências da palavra família, tá bom? Nas Sagradas Escrituras. Eu estarei lendo uma versão chamada Nova Atualizada. Então, Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 10, Paulo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos e mais, principalmente aos da família da fé. Vamos agradecer ao Senhor então pela palavra que nós acabamos de ler e rogar pela sua direção às demais referências. Santo Deus e Pai, eu sou grato a Ti pela bondade que o Senhor tem para com esta igreja, os irmãos aqui reunidos, e por aqueles que há 19 anos atrás estiveram lançando, o Senhor, as bases para essa igreja estar aqui presente. Agradeço por todos os servos que vieram e passaram aqui ministrar a Tua palavra, aos irmãos que estão desde o início, aqueles que chegaram posteriormente. A nossa oração é, Pai, continue firmando os Teus servos nos Teus caminhos santos, continue, Senhor, dando eles a graça de serem, Senhor, sal e luz nesta cidade de Aracati. Muito obrigado, Pai, e que o Senhor nos guie pela Tua misericórdia na reflexão da Tua palavra. Abre os nossos olhos para contemplarmos a Tua palavra e que sejamos transformados por ela. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar apenas com o termo família, como aparece nas nossas traduções em português. Por quê? Porque também sabemos que a palavra casa, como já foi citado no texto de Josué capítulo 24, nós temos a palavra casa também significando família. Eu vou trabalhar apenas com o termo família, conforme apresenta-se nas nossas traduções. Está bem? Então, das lições que eu posso destacar da igreja como família, a primeira lição que eu quero apresentar para os irmãos é essa, tá bom? Com a igreja como família, é algo estabelecido nas Escrituras, ela não substitui a família de onde nós viemos, tá bom? Mas ela passa a ser um novo grupo a que nós pertencemos. Por que é que eu quero deixar isso bem claro? Porque as seitas, bom, de uma maneira geral, elas tiram as pessoas de suas famílias, bom, e fazem com que elas sejam normalmente isoladas das suas famílias. É tanto que nos Estados Unidos, se vocês fizerem pesquisas, vocês encontrarão seitas que foram processadas, seitas que foram até casos de investigação pelo FBI, porque tomavam essas pessoas de suas famílias, às vezes as aprisionavam, e nesse modelo aí, nós vemos que é totalmente contrário ao que as Escrituras nos ensinam. Ela pede que eu honre meu pai, ela pede que eu honre a minha mãe, então eu continuo tendo uma família, ou minha família adotiva, ou a minha família em que eu nasci, eu tenho uma família fora daqui, mas o fato é que a Bíblia me diz que com a nova vida que eu recebo de Cristo, eu também tenho novos relacionamentos. Eu tenho agora a chance de pertencer a um grupo de pessoas que desfruta, que tem o compromisso com o mesmo corpo de doutrina que eu tenho. São pessoas com quem eu posso me juntar e buscar a um Pai Celeste. Eu tinha um pai humano que já é falecido, mas agora eu também tenho um Pai Celeste. Eu tenho irmãos ao meu redor.
Uma das formas de incentivar os discípulos no passado a se dedicarem à obra missionária, o Senhor Jesus Cristo disse que todo aquele que deixou pai, mãe, irmão, por causa do reino de Deus e por causa de mim, terá muito mais. Terá outros pais, outras mães e outros irmãos. O texto então nos ensina o seguinte: esse deixar não é valorizar, ou melhor, deixar de valorizar os pais. Mas esse deixar que eu acabei de mencionar aqui é, em determinadas situações, quando a obra de Deus, através do Espírito Santo, me chama a atenção para eu me dedicar a palavra dele, a pregação dele, é possível que eu vá para longe dos meus pais, é possível que eu vá para uma terra onde eu não tenho nenhum parente. Eu continuo tendo o senso de honrar meu pai e minha mãe, mas eu não estou tão próximo deles. Então vamos pensar nisso, tá bom? O fato de vermos a igreja como uma família, tá bom? Não nos desliga da família que nós temos. Você, como cristão, na verdade, deve valorizar mais a família que você tem, honrando seu pai e a sua mãe. Mas o tópico a que eu me proponho diante de vocês apresentar é essa nova realidade. Eu tenho uma família humana, eu tenho uma família que me adotou ou uma família onde eu nasci, mas agora por causa de Cristo, eu não vivo em novidade de vida, diz Romanos capítulo 6, eu não sou uma nova criatura em Cristo Jesus, segundo Coríntios capítulo 5, versículo número 17, nessa novidade de vida, nesse ser nova criatura, é me apresentado um novo círculo de relacionamentos. Eu continuo honrando meu pai e minha mãe aqui na terra, mas eu tenho agora acesso a uma família que antes eu não tinha acesso. Essa família é a família da fé, conforme vocês podem ver em Gálatas capítulo 6, versículo de número 10. Esse versículo de número 10, ele é a conclusão de uma apresentação. Você pode ver na sua Bíblia que nós temos duas palavrinhas começando esse versículo. Por isso. Da mesma maneira como Paulo, ao escrever na língua original, tá bom? Na língua grega, ele apresenta também duas palavras que nos fazem pensar. Para eu entender melhor o que diz o versículo 10, eu tenho que pelo menos fazer uma revisão do que falou os versículos imediatos. Então, se você perceber, o tópico aqui apresentado, de certo modo, está ligado ao versículo de número 6 até o versículo 9, bom? Ou, de uma forma mais específica, do versículo 7 até o versículo 9. O que é que o apóstolo Paulo diz lá? Bom, o versículo número 6, ele lança aquilo que nós podemos ver que é importante, bom? E já vai lembrando um pouco a igreja. Versículo número 6, ele diz: aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas com aquele que o instrui. É um dos versículos que indiretamente está falando acerca do sustento pastoral. Tá bom? Então, o contexto fala de igreja. A partir agora do versículo número 7, o apóstolo Paulo vai lançar nesse contexto de igreja aquilo que nós chamamos a lei da semeadura. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo, pois, que a pessoa semear, isso também vai colher. No contexto de igreja, Paulo está dando esse versículo que tem outras aplicações. Mas eu quero chamar a atenção para a aplicação imediata do texto. Tá bom? A aplicação imediata do texto está falando sobre o cuidado com um grupo chamado igreja, focalizando primariamente o pastor, no versículo de número 6. Aquele que instrui. Depois, Paulo diz: olha, aquilo que você semeia é o que você vai colher. Dentro do contexto ainda de igreja, ele prossegue dizendo no versículo de número 8, bom, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Então Paulo está mostrando como nós devemos esperar a colheita que está à nossa frente. Como nós dentro do grupo, primariamente ele falou do pastor, ou do líder, ou aquele que instrui. Aí ele chama a atenção para a maneira como nós nos relacionamos com essa família através da figura daquele que nos instrui. Ele pede para nós termos cuidado como nós estamos nos relacionando. Entra o versículo de número 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Em que contexto? O contexto dentro da igreja, da família. Começou com aquele que instrui e devagarzinho o apóstolo Paulo vai ampliando
bom, o contexto ou círculo onde eu devo semear coisas boas, para que eu espere uma boa colheita. Ele então diz, tá bom? Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Dentro desse contexto que começou com eu cuidar daquele que me instrui, agora ele diz, tá bom? Não, bom, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Ele começa falando acerca daquele que nos instrui, que isso é visto na figura do pastor, mas ele amplia a questão para todo o grupo maior chamado família da fé. Então, que eu cuide do meu pastor, dos meus missionários, mas que eu cuide também de todo o restante da família da fé. É nesse sentido, então, que nós estamos vendo aqui Paulo nos alertando para termos cuidado de toda a família da fé, ou daqueles que creem como nós cremos. A partir daí, eu posso trazer para vocês, tá bom, a seguinte compreensão do que temos aqui dentro do texto. Primeiramente, o apóstolo Paulo diz, tá bom, o fruto que nossa doutrina deve produzir. Semear o bem para colher o bem. Não desanimar, mesmo que a colheita às vezes demore, continue semeando o bem, cuidando daqueles que te instruem, mas cuidando também de toda a família da fé. Somos a família da fé. Cuidemos então daquilo que Paulo está, pelo Espírito Santo, nos orientando ao que cuidar. Então, o fruto que nossa fé ou nossa doutrina deve produzir é cuidar bem daquele que nos instrui e cuidar bem de todos aqueles que são nossa família da fé. Em cima desse texto, nós podemos ver o tempo de apresentar esse fruto a Deus. Então é algo que Deus espera que nós façamos. Irmãos, quando você para um pouco para pensar que toda a criação levou 6 dias, mas é algo que Deus poderia ter feito no estalar de dedos, por que gastar 6 dias? Toda a obra, tá bom, de salvação. Nós temos Cristo ou Deus, bom, a Trindade, na eternidade, nos predestinando, nos chamando, nos justificando, nos santificando. Tenta imaginar todo o processo do dia da sua convenção até o dia em que nós fomos ressuscitados por Cristo. Tudo isso poderia ter sido feito no estalar de dedos. Mas assim como a criação levou 6 dias e Deus nos ensina, porque Ele levou 6 dias para fazer algo que Ele poderia ter feito instantaneamente, nós entendemos um pouco mais, porque nós devemos passar anos, décadas, frequentando a igreja e cuidando dos nossos irmãos. Há bênçãos que Deus nos ensina a partir daí. Na criação nós podemos ver que no final de cada dia o Senhor parava para ver a beleza daquilo que Ele estava criando. E viu Deus que tudo que havia feito era bom. Então Deus para em cada dia da criação para apreciar a beleza do que Ele estava criando. Na nossa vida cristã, tudo também poderia ter sido feito no estalar de dedos. Mas Deus quer nos ensinar muito através de todos os relacionamentos que temos dentro da igreja. Então, o fruto que Deus espera que nós apresentemos é esse, e o tempo. É interessante a forma como a palavra tempo ela é utilizada aqui. A palavra tempo, quando é utilizada, ela pode ser exemplificada para nós como algo que você marca no calendário, como algo que você marca na agenda, seja física, seja no celular. Tem um grande compromisso. As crianças, quando sabem que está se aproximando do mês do aniversário, se tem um calendário na casa, a mãe colocou lá um desenho de um bolo, cada dia, quando vai se aproximando, a criancinha pode ir lá e marcar um X para dizer está mais próximo, está mais próximo, está mais próximo. Ela não tem essa expectativa de que algo grande vai acontecer, pois Paulo está nos indicando a termos a mesma expectativa que eu acabei de mostrar para vocês, que uma criança tem para com o tempo do aniversário dela que está chegando. Então a ideia é, não perca as oportunidades. Deixe marcado sempre na sua agenda, deixe sempre marcado no seu calendário. Cuide bem daquele que te instrui, mas cuide também de todos os seus irmãos
daquilo que nós chamamos família da fé, sem rejeitar e esquecer que temos uma família humana e eu tenho o compromisso diante de Deus de honrar meu pai e minha mãe, sem esquecer disso, porque também é mandamento do Senhor, mas o foco nas escrituras que estamos vendo nessa noite é: cuide bem dos irmãos da sua igreja. Nós chamamos isso às vezes de os irmãos que professam a mesma regra de fé e prática. É uma expressão que aparece às vezes nas nossos documentos, nos regimentos internos da nossa igreja. Bom, cuidemos bem daqueles que estão conosco servindo ao Senhor. Há o espaço dentro de cada dia de fazermos o bem ao próximo, àquele distante. Mas eu não posso negligenciar o cuidado o que está aqui comigo na família da fé. Eu não posso negligenciar esse cuidado enquanto eu cuido do meu próximo que está lá fora. Na verdade, os dois devem estar presentes, sempre na nossa mente. Honre seu pai e sua mãe, ame seus irmãos lá fora, cuide do seu próximo lá fora, mas não esqueça, uma nova realidade foi aberta para você. Você agora faz parte de algo que Paulo chama família da fé. Então, cuide daqueles que Deus te deu também aqui dentro. Por quê? Porque depois de mostrar o fruto que eu tenho que produzir, o tempo em que eu tenho que produzir esse fruto, Paulo também diz aqui para nós o alcance que esse fruto tem. Tá bom? Lembra, estamos lançando sementes. Vamos colher. Então, se estamos negligenciando o cuidado da família da fé, que tipo de colheita vamos ter? Imagine agora a pergunta que foi feita para Caim por Deus depois de ele ter matado Abel. Talvez seja a desculpa que nós ainda estamos dando hoje para nós não cuidarmos uns dos outros. Caim, onde está teu irmão Abel? Deus sabia, mas Deus faz perguntas para nós pensarmos. A resposta de Caim foi: sou eu tutor do meu irmão? Você quer que eu fale isso em bom cearês? Eu não sou babá de marmanjo, eu não sou babá de quem já tem o pescoço grosso. Paulo está dizendo para nós cuidarmos não apenas daqueles que estão dentro da igreja de quem nós gostamos, mas até mesmo e talvez mais além daquelas pessoas com quem você tem mais dificuldade de se relacionar. Cuide daqueles que são a sua família da fé. Há esse mandamento também que nós não devemos negligenciar. A segunda ocorrência que eu quero destacar da palavra família aplicada à igreja está, bem aqui, em Efésios, logo aí vizinho, tá bom? Gálatas capítulo 6, passa Efésios 1, Efésios capítulo de número 2, versículo agora de número 19. O apóstolo Paulo nos dá um outro uso de família pensando na igreja. A igreja é a sua família da fé, mas Paulo está dizendo que a igreja também é chamada de a família de Deus. Efésios 2:19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É bem interessante que ele mostra aqui como esse processo dessa família foi desenvolvido, tá bom? Porque entendendo melhor essa ideia, nós vamos ver de onde essa família veio. Bom, aqui Paulo está falando de um contexto que para nós é um pouco estranho, certo? Mas deixa eu me mostrar para vocês. Hoje, aqui, nós temos cristãos que na linguagem do Novo Testamento, poderíamos dizer que todos nós somos cristãos gentios. Não gentil de agradável, que é com L, mas gentio, com O, que é uma maneira dos judeus se referirem a todos aqueles que não são judeus. O contexto que Paulo vive aqui, ainda havia muitos judeus se convertendo e muitos não judeus se convertendo. Desses dois grupos que eram adversários, você pode ler, tá bom? A partir do versículo número 15, por exemplo, aboliu
a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, gentios e judeus, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Essa família de Deus, ela antes era formada por dois grupos que eram inimigos. Mas Cristo, através da cruz, quebrou o muro dessa divisão, dessa separação, e de dois públicos inimigos, ele criou agora uma nova humanidade, a sua igreja. Então a família de Deus, quando você parar para pensar, de onde foi que ela veio? Veio de pessoas que não se gostavam. E no que foi que elas começaram a se transformar? Na família de Deus. E por que Deus fez isso? Quem éramos para merecer esse privilégio de sermos transformados em família de Deus? Aí Paulo vai dizer que Cristo, versículo 17, ele evangelizou a vocês que estavam longe e a vocês que estavam perto. Perto e longe, aqui dentro do texto, a referência é ao Antigo Testamento, às promessas da vinda do Messias. Os judeus, por nascerem em Israel, que tinha, a posse, ou que tinha o cuidado para com os oráculos de Deus, as promessas, os pactos com os patriarcas, eles, de certo modo, foram esse instrumento de Deus. Então, os judeus estavam mais próximos dessas promessas. E os de longe eram aqueles que não tinham a lei escrita. Paulo, então, diz que fossem próximos ou fossem distantes, mais uma referência dizendo que nós éramos povos inimigos e o Senhor nos uniu para sermos agora um novo corpo, uma instituição, um grupo chamado Família de Deus. Daí você vê então que uma das marcas que essa família deve ter, é perdão, é tolerância, é santidade. Porque o que era separado, comum, profano, Deus pega e une pessoas diferentes, grupos diferentes, para formar a família que ele diz, família de Deus. E pensando um pouco mais, o que é que nós ganhamos por pertencer a essa família? Paulo diz: nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, nós não somos mais desconhecedores das promessas dadas a Abraão, acerca de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Não somos mais estranhos às promessas dadas, por exemplo, a Moisés, de que surgiria um profeta semelhante a ele, que nos falaria de Deus. Esse profeta é Cristo. Nós não estamos mais distante das promessas dadas, por exemplo, a Davi, de que haveria um dos seus filhos, sucessores, que reinaria para sempre sobre toda a terra. Nós podemos agora nos voltar e dizer: nós somos servos de Jesus, filho de Davi. Nós fomos nos aproximados a essas bênçãos que Deus havia pronunciado a Israel, mas que também deveria ter sido anunciado a todas as nações. Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. O que é que nós somos? Nós somos co-cidadão dos santos. Nós somos membros da família de Deus. Isso é importante porque ainda sobrevive, de certo modo, no nosso meio no Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo, a atitude que nós chamamos de desengrejados. Pessoas que acham que, não, eu sou cristão, eu posso ser cristão na minha casa. Lembra, ele formou um grupo. Cada discípulo não estava no seu lugarzinho, na sua casa, escondido, orando quando o Espírito Santo veio. O que é que eles estavam fazendo? Onde eles estavam? Eles estavam juntos. A ideia de igreja não sobrevive na cabeça nem na vida daqueles que acham que sozinhos podem cultuar a Deus. Existe a prática da hora devocional, a gente chama assim no seminário. Você pode chamar o seu momento de oração ou a sós com Deus, no seu quarto, com a sua família. Faça isso. Ore em casa sozinho, faça o seu devocional, ore com sua família, mas Deus, quando mandou o Espírito Santo e quando a igreja nasceu, ela nasceu como um grupo e não como indivíduos espalhados. Lembra? Somos família da fé. Então, ainda que pessoas digam: eu estou magoado com a igreja, eu estou ferido com a igreja, o que lhe feriu
foi a prática de pessoas que deixaram em algum momento de viver à luz dos mandamentos de Cristo. Mas a igreja é um projeto de Deus. A igreja é algo criado por Deus, como a família humana é criada por Deus. Então, se é um projeto de Deus, como a família é, a igreja vai ser formada por pessoas imperfeitas, que em todo esse processo de santificação ainda estarão errando, mas devem crer que o Senhor é capaz de transformá-las, como também a sua família é formada por pessoas imperfeitas. Então, a igreja é a família de Deus. Somos a família de Deus, então nós não deveríamos desprezar essa ideia tão importante que Deus tem dado para nós. Somos a família da fé, cuidemos uns dos outros, e somos a família de Deus, que o Senhor criou de pessoas tão diferentes, um grupo para a sua glória. Bom, a terceira lição sobre sermos, como igreja, família, essa daí. Somos a família cujo pai é Deus. Também tirando do texto de Efésios, agora capítulo 3, versículo 14. Curiosamente, quando Paulo escreve Gálatas 6:10 e Efésios, tá bom? Que eu acabei de ler, capítulo de número 2, versículo 19, o apóstolo Paulo vai usar uma palavra na língua grega que daria para nós a palavra eco, certo? De ecologia, eco, de economia, tá bom? Ao pé da palavra, ecologia é o estudo ou tratado da casa. Aí essa casa é toda a natureza. Economia é a regra, é o cuidado que você tem para com o eco. Esse eco é a igreja. Não tem nada a ver com o eco, que é aquela voz que se propaga, não, viu? É o eco da palavra ecologia. É o eco da palavra economia. Essas são as duas formas que o apóstolo Paulo usa no capítulo 2 de Efésios, que eu acabei de ler, e de Gálatas. Aqui o apóstolo Paulo faz uso de uma palavra interessante. A palavra família que ele vai usar no trecho que eu vou ler aqui com vocês, não é a mesma palavra, é a mesma ideia, certo? Mas é uma outra palavra, e através disso a gente pode ver como a família é um reflexo de Deus. E a gente tem que cuidar da nossa família humana, mas temos que cuidar mais ainda da nossa família da fé. A gente lê em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Bom, então, o pai e família. Em português parece que são duas palavras diferentes, né? Pai e família. Agora, por exemplo, em inglês a gente tem a palavra father e a palavra family. Father e family, as duas não tem o F, né? Pois é. Em grego, na língua que Paulo escreve aqui, a palavra pai é pater, e a palavra família é patria, de onde vem a nossa palavra pátria. Mas a gente mudou o significado da palavra, tá bom? Não quer dizer que pátria é família, não, aí já é uma coisa diferente. Mas na língua que o apóstolo Paulo faz, ele faz um trocadilho. Ele diz, tem um pater no céu. E esse pater no céu, ele criou uma coisa chamada patria. Tá bom? O que é que a gente aprende então? Quem veio primeiro? A família ou Deus? Foi Deus. Mas a família na terra e a família no céu, já eu explico isso, tá bom? Elas são reflexos de uma coisa que já existia, chamada Deus. A Trindade é um modelo familiar. O Senhor Jesus, ele chama, quando está encarnado, o Pai de Pai. Mas Deus Pai não se tornou Pai de Jesus só quando ele se encarnou, não. Na eternidade, antes de criar todas as coisas, Deus era Pai, Deus era Filho e Deus era Espírito Santo. São coisas antes da criação. Então existia um protótipo familiar, e quando Deus cria todas as coisas, ele reflete aquilo que a Trindade é na criação. Então, o valor da família vem de ser reflexo o reflexo da Trindade. Quando eu não valorizo a igreja, que também é chamada de família, eu estou manchando na família.
Agora, o apóstolo Paulo nos mostra aqui, tá bom? Que a ideia de família, por isso que nós temos que lutar contra as ideologias que vão contra a ideia de família estipulada na Bíblia. Isso aqui não é cultural, não. Isso aqui, bom, faz parte da criação. Família faz parte da criação de Deus, que reflete os valores de Deus. É algo pelo qual nós devemos que lutar, tá bom? Mas aplicando, porque a mensagem não é sobre esse outro assunto, mas pensando como eu devo valorizar o que a igreja é, lembra disso. Tem um Deus que existia antes do mundo ser criado. E quando o mundo é criado, então o modelo de família, a ideia de família é aplicada aqui. E é interessante que Paulo, como coloca em capítulo 3, versículo 14, em conjuntos. De certo modo, todas as coisas criadas são um tipo de família. Bom, todas as coisas criadas são um tipo de família, porque são derivadas de Pai, que é Deus. Bom, quem mais deve honrar esse nome Pai e nós como temos pai, temos mãe, ou que somos pai, ou as irmãs que são mães, e os que são filhos. Honrem o valor que a sua família deve ter, refletindo na sua família. De cá. Irmãos, a gente tem que valorizar a igreja, porque a igreja é uma nova realidade para a qual Deus nos chamou. E é uma realidade onde nós podemos mais e mais refletir a glória de Deus como Deus trino. Nós somos chamados de família humana porque somos criação de um Deus que vive, tá bom? Em certos aspectos, essa ideia de família. Existe um Deus Pai, existe um Deus Filho, existe um Deus Espírito Santo. Mas como igreja, a gente tem que valorizar isso mais profundamente. Como? Bom, vamos lá. Consideremos a riqueza que nós temos como herança. O texto que Paulo diz, ele diz que vai se pôr diante de joelhos, diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Isso aqui tanto pode ter uma ideia de como família que nós somos. Bom, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, nós sermos cheios do Espírito Santo. Mas o contexto parece apontar mais para a ideia da igreja como família. Que todos nós, que somos família da fé, somos família de Deus, possamos estar cheios daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Segundo a sua glória, a riqueza da sua glória, fortalecidos com poder, mediante o Espírito dele que está dentro de cada um de nós. É por isso que somos família da fé. É por isso que somos família de Deus. Temos um corpo de doutrina para crermos e temos algo que nos une, muito mais do que os nossos laços de sangue. Temos o mesmo Espírito que habita em cada um de nós. Valorize o que é igreja, família da fé, família de Deus e a família cujas origens vêm do próprio Deus. Daí, uma das coisas que a gente pode pensar, porque temos essa intimidade com aquele que deu origem a todas as famílias, seja a família humana, seja a igreja como família. Paulo diz que ele pode se pôr de joelhos diante desse Deus e clamar diante desse Deus para que nós tenhamos o poder que é necessário para sermos igreja, para sermos família da fé, para sermos família de Deus, para sermos família cujo Pai é Deus. Então lembra disso. É importante a gente ver como Deus nos chama para nós refletirmos o que é ser igreja. E como eu coloquei logo no início, ter a igreja como família não significa que você não vai mais amar ou honrar seu pai ou a sua mãe, ou você vai ser desleixado no cuidado para com seus filhos. A gente tem ainda mais incentivo para amar a esposa como Cristo ama a igreja. Temos mais incentivo de cuidar dos nossos filhos, sabendo que eles são herança do Senhor. Mas o foco não é a sua família chamada humana. O foco é essa família que podemos chamar de família celestial, que podemos chamar de família da fé, que podemos chamar de família de Deus.
Vamos cuidar desse grupo maravilhoso que Deus nos deu. Aplicando agora o que nós temos aprendido, lembra disso. Cuide melhor de sua família da fé. E você sabe como isso pode ser feito. Amando, orando, chegando junto. Como numa família os filhos são diferentes, tá bom? Os filhos de Deus que estão aqui, os irmãos uns para com os outros, alguns precisam apenas de uma batida no ombro, outros vão precisar de um abraço. Cuide melhor da sua família da fé. Cuide. Deus vai cobrar isso de nós também. Uma segunda aplicação que podemos fazer é essa. Reflita no privilégio de ser da família de Deus. Bom, lembra disso. Outros poderiam estar aqui, mas não estão. O que é que você fez melhor do que os outros para ser da família de Deus? Nada. Porque você, como eu também sou, ou éramos inimigos, ímpios, fracos, distantes de Deus. Mas Ele nos chamou para nós fazermos parte de um grupo. Esse grupo a gente pode chamar de igreja, mas eu queria focar no título que o próprio Deus dá nas Escrituras: família de Deus. Igreja, família de Deus. E como última aplicação, viva como membro abençoado dessa família celestial. Como numa casa, todo mundo tem os seus afazeres. O marido ajuda a esposa delega algumas atividades para os filhos ajudam os pais. Na igreja, da mesma maneira. Não pode ter apenas um fazendo uma coisa. Lembra que uma outra ideia aplicada à família é que somos um corpo. Lembram de um título de uma canção? Corpo e família? Pois é, família vocês estão vendo hoje. O corpo, só para a gente trabalhar aqui na aplicação. O pé não pode fazer o que a mão deve fazer. O pé e a mão não podem fazer aquilo que o olho deve fazer. Como numa família, todos devem participar das atividades, todos devem participar das preocupações da família. Cada um de nós, como membros dessa família, devemos estar nos preocupando uns com os outros. Devemos estar investindo tempo na vida uns dos outros, para que o Senhor possa dar graça a essa família da fé, a essa família de Deus, a essa família cujo pai é Deus, para que outros filhos cheguem, para que essa família cresça para a glória de Deus. Então, eis aí algumas lições sobre a igreja como família.